Esqueça a ideia de privacidade. A privacidade, ela não existe. Não existe aqui, nesse plano material, porque não existe no plano espiritual. Se não existe no plano material, existe no plano espiritual. Quando você mente, esconde qualquer coisa, isso vem à tona, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. E você começa a perceber que sua vida fica mais leve quando tudo que tá oculto, quando tudo que você esconde, mente, sei lá, vem à tona. Por quê? Enquanto a gente mente, né, e tenta ficar controlando o processo, a gente não aprende nada. A gente não evolui em nada. E a gente continua no mesmo lugar. Se você quer permanecer no mesmo lugar, então continue, né? Continue mentindo para si mesmo. Porque você só mente para si mesmo. Mas quando você quer evoluir, você precisa afirmar, confessar as suas verdades. Isso é um desafio para muita gente. Mas entre pessoas que assumem as suas verdades e entre pessoas que não assumem, as pessoas que assumem suas verdades têm mais tranquilidade, têm mais felicidade e têm mais evolução. Aí tem a questão. Mas coisas muito ruins podem acontecer quando a verdade aparece. E aí tenho medo, porque na minha opinião, e deve ser óbvio para muita gente, a mentira só é necessária por conta do medo. Ou do hábito, né, do cérebro que é viciado em mentir. Mente até quando não tem necessidade. É uma forma de defesa, mas é uma defesa falsa e é uma defesa não segura. A verdade, ela é uma defesa segura. Mesmo que só você tenha consciência da sua verdade, ela é segura. Porque é aquilo. Existe um plano espiritual dentro do nosso plano material que vê tudo, que sabe de tudo. Então, assim, não tem como esconder. Entendeu? Do mesmo jeito que se inventa muita coisa, se fala muito a verdade, entendeu? Do mesmo jeito. É igual aquele versículo da Bíblia. Para um monte de escuro, tem o dobro, o triplo da sua luz, entendeu? Então, assim, independente do grau de evolução, todos amam a verdade. Todos amam saber qual foi o verdadeiro erro. Todos amam saber qual é a verdadeira história. Entendeu? Independente do seu conteúdo. Se for muito ruim, as pessoas querem saber. Se for muito boa, as pessoas querem saber. Então, assim, você se torna o centro da sua vida quando você começa a viver sua verdade.
Quando você começa a assumir os erros que você cometeu. Quando você começa a assumir as vitórias que você teve. Quando você começa a assumir, sabe, tipo, pra si mesmo, quem você é. O que você gosta, sabe? E às vezes não é convencional. Às vezes as pessoas vão olhar pra você e vão te ver como estranho. Tipo, ai que estranho. Eu não sou assim. Só que assim, você é única, você é único. A experiência do divino que você está tendo na Terra, ela é só sua. Ninguém pode dizer pra você, ah não, mas esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Você é experienciando o divino aqui. Ninguém tem que dizer como você tem que experienciar. Só que, ao mesmo tempo, pra você, enquanto indivíduo, é melhor que você experiencie a partir da sua verdade. Isso dói, é incômodo, é vergonhoso, mas ninguém morre de vergonha. Entendeu? Muito pelo contrário, quando a gente passa por situações como essa, de vexames, você se torna mais forte. Primeiro, você tem um imenso incentivo de não errar novamente, o que é maravilhoso. Segundo, que você aprende outros caminhos para poder chegar aonde você quer, com a verdade. E, com a sua verdade, você pode passar por muita injustiça, por muita falácia. Só que é aquilo, dentro do caos existe uma... Dentro do caos não. O caos está dentro de uma ordem, certo? O caos material, né, dos planetas, das estrelas, de tudo que foi criado, de todas as possibilidades, de todos os seres humanos, ele vem de uma ordem. Ele veio de uma ordem. Então, assim, você estará protegido pela verdade. Nesse plano, no outro plano, você sempre estará protegido pela verdade. A justiça divina, ela é perfeita. O que acontece com a balança quando a gente mente? A balança tende mais para um lado. O que acontece quando a gente fala a verdade? A balança tende mais para o outro. Se mantém em mais equilíbrio. Claro, analogia, assim, tipo, quem entendeu, entendeu. Mas confia no que eu tô falando. Com a verdade, quando você entende a sua verdade, é como se você começasse a desatar um nó. Você tem um nó e quando você vai falando a verdade, você consegue desatar esse nó. E quando a gente faz uma mentirinha, a gente tem um nozinho. Entendeu? Eu já tô cansada, não sei nem mais o que eu tô falando, mas é isso. Não tem nada melhor, não tem experiência melhor do que você se conectar com a sua verdade. Com você assumir a sua verdade pro mundo. E é muito difícil, mais para uns do que para outros. Mas é o melhor caminho. Porque o que acontece quando você fala a verdade, você abre um portal. Sabe? Você abre um portal. Por quê? De repente, você sai da frequência do lugar que você estava quando você estava indo para o caminho da mentira, que te leva a um caminho de resultados, de situações
falsas. Seja falsa porque, sei lá, pra você é uma meta, é um relacionamento, seja lá o que for. Isso não... E você vai achando naquela ilusão que aquilo é perfeito, e não é. E quando você vai pro caminho da verdade, não tem como você não receber verdadeiramente aquilo que vier até você. Entende? Aquilo que tem pra vir pra você vem de verdade, sem brincadeira. Entendeu? Então, assim, não tem erro. Não tem erro. Aí o que acontece? A gente tem uma criação. É o que eu sempre falo aqui no canal. Todos nós somos selvagens. A gente nasce num contexto caótico e a gente se forma e forma nosso pensamento e raciocínio nesse contexto caótico. Tomamos atitudes e criamos hábitos que são difíceis de quebrar. E o mais comum na humanidade é que a mentira seja utilizada para sobrevivência. Então, quebrar esse hábito, assim, é porque eu não tenho, assim, tipo, conhecimento específico e tudo mais, mas imagine a cabala, que é o caminho da vida. Quando você não consegue resolver a mentira, você não consegue passar para os outros níveis, entendeu? E assim, quem busca evolução precisa trabalhar a sua verdade. O que é verdade para você? Qual é a sua verdade? O que você não pode negar? O que você precisa assumir? O que você precisa confessar? Para quem você precisa confessar? Eu não tô falando, tipo, mano, sei lá, você vai ter um problema e esse problema vai ser, tipo, muito grande. E você tem que fazer isso, passar por esse problema gigante. Não, mas você tem que se confessar. E aí a Igreja Católica tem um bom hábito, digamos assim, do confessar, né? Só que não adianta, é aquilo, não adianta você não estar com o coração em nada do que você faz, não adianta. Você pode fazer 1001 coisas, se você não tiver de coração, ela não vale nada. Não vale nada. Nada, nada. Se você não tem um real motivo, se você não tem uma real vontade, se você não tem uma real emoção, nada, nada. Por que fala que quando você vai fazer mal pro outro e o outro não merece, porque ele não deu motivo pra você fazer isso, mesmo que você bote na sua cabeça que tem motivo, não funciona e volta pra você? Porque não tem a essência, entende? Não tem a essência daquilo, que é a verdade. Quando você cria, quando você mente, quando você se apoia em uma mentira conscientemente ou inconscientemente, não tem jeito. O resultado será falso. Entendeu? Isso é chocante, mas é real. Real. Por isso que muitas vezes quando eu vou falar alguma coisa, eu penso 1.800 milhões de vezes antes de afirmar uma coisa que eu não sei. Antes de afirmar uma coisa que eu não sinto. Mesmo que a história tenha sido tal, mesmo que não importa as circunstâncias, se eu não sinto essa verdade, se eu não enxergo essa verdade, só ouvir não serve pra mim.
isso só tem possibilidade de acontecer com reprogramação mental. Você precisa reprogramar a sua mente, que não há necessidade de mentir, que quando você fala a verdade, você só atrai coisas verdadeiras. E, tipo, não é como se você estivesse mentindo pra si mesmo. Entendeu? É só a verdade. É só o enxergar a verdade. Dentro do caos existe verdade, né? Tem até uma tradição que diz: nada é verdade, tudo é possível. Tudo é... Nada é verdade, tudo é possível. Não sei. Não faço ideia de qual é a frase, mas diz que nada é verdade. Se nada é verdade, a única verdade que pode existir é a sua verdade, entendeu? Só que é aquilo que eu falei antes. São 2 caminhos, são 2 resultados e não tem como fugir do resultado. Não tem como fugir do resultado. Por isso que é sempre bom estar na verdade. Eu não tenho preconceito? Eu não tenho preconceito. Eu tenho preconceito? Eu tenho preconceito. Eu reconheço que eu tenho preconceito. É necessário se enxergar. Quando você não se enxerga, a pessoa que não consegue dizer eu tenho preconceito, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu tenho mágoa. A pessoa, ela não tá vendo a verdade. Porque a origem de tudo tá dentro. Assim, dentro como fora. Ninguém é pior ou melhor do que ninguém. Ninguém, tá todo mundo no mesmo barco. E, tipo assim, brigando loucamente. Um tentando engolir o outro vivo. Sem entender que, tipo assim... Então... Tá ficando muito assim, longe esse vídeo, mas... Pratiquem o hábito de falar a verdade. Pratiquem o hábito de falar a verdade. Não importa se a sua verdade é a que menos é possível de se ser acreditada. Ela só é importante para você. Ela só é importante para você. Como diz na Bíblia, você será julgado de acordo com a sua justiça. Julgue-me de acordo com a minha justiça. O único que poderia fazer isso é a verdade. O único, de acordo com a minha justiça, é a verdade. Porque se é de acordo com a minha justiça, então o que eu fiz, então o que eu falei, então o que eu aceitei, e depois o resto. Entendeu? E depois o que falaram, e depois o que fizeram, e depois. Primeiro eu. Isso é bonito, isso é lindo. Isso é, assim, amor. É amor por você, em primeiro lugar. Porque você não vai ligar se mãe, pai, amiga, amigo, primo, tio, irmão, irmã, marido, namorado, namorada, não interessa.
Se for a sua verdade, você não vai defender por quê? Se for a sua verdade, você não vai falar por quê. Ah, mas eu vou perder fulano. Se você perder fulano, é porque você nunca teve fulano. Se você perder fulano, é porque você nunca teve fulana. E quem diz que se tem alguém? Todo mundo veio só e vai só. Cada um no seu corpo, cada um no seu quadrado. Então, assim, tá tudo bem. Literalmente tá tudo bem usar a verdade a seu favor. Aprender a engolir o amargo de reconhecer quem é pra sua vida e quem não é. Quem tá pra você de verdade e quem não tá. E ser feliz. Porque se você quer ser feliz, você tem que estar do lado de gente que é verdadeiro com você. Se você não tá do lado de gente que é verdadeira com você, você vai atrair situações, você vai passar por situações que vão ser tristes. Então, assim, seja quem você é, ame do jeito que você ama e fale a verdade pra você mesmo em primeiro lugar. Será que eu gosto mesmo de fulano, de ciclano? Será que meu interesse por fulano e ciclano é genuíno? Ou eu tenho um benefício? Ou eu tenho uma causa? O sentimento que eu sinto por essa pessoa é esse. Eu vou lá e comunico a pessoa que eu... Entendeu? Só isso. Na minha cabeça faz todo sentido. Esse trabalho, será que eu sou realmente feliz nesse trabalho? Será que não teria outra coisa que me faça mais feliz? Aí vem e você é dispensado do trabalho. Aí você fica com raiva do trabalho. Ai, que raiva dessa empresa, que raiva dessa situação, que raiva. Mas você gostava do trabalho? Ou você gostava da forma do dinheiro que caía na conta? Do que você gostava no trabalho? E aí você começa a ver a sua verdade. Não, o que eu gostava era que eu tava num ambiente tal, num ambiente assim. Eu recebia tanto, eu convivia com tais pessoas. Beleza, mas você não pode ter isso em outro lugar? A mesma coisa? Você não pode ser feliz em outro espaço, em outro contexto? Entendeu? Ai, papo de tia, sério. Mas é isso. Foi o que me ajudou. Foi o que fez eu entrar na reprogramação mental. É você reprogramar. Reprogramar. Qual é a sua verdade? Quem você é? O que você fez? Como você agiu? Qual foi sua intenção? Qual foi seu sentimento? E o que você aprendeu com isso? Ai, na hora que chega essa hora, a gente só agradece, meu Deus. Nossa, eu aprendi que eu não devo fazer isso porque isso acontece isso. Ou uma coisa parecida com isso. Eu aprendi que quando eu faço isso, repete na minha vida. Então, assim, gente, é só bênção, sério. Só bênção. Mas é isso. Gratidão a todos por estarem aqui. Que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz.